Bom, meus irmãos, eu vou dar continuidade então. Eu só vou falar uma coisinha que faltou na parte anterior, né? Que o povo diz muito, né? Quando duas pessoas se casam, até que a morte os separe. Na doença, na pobreza, na riqueza, enfim, né? Então eu quero dizer para os irmãos, né, que a Eliane, ela começou já a nossa vida de recém-casados, assim, numa fase muito difícil de nossa vida. Tá? Eu vou explicar depois porque eu tenho certeza que todos entenderam, tá? Bom, agora nós vamos então ver na palavra de nosso Pai de que forma nós podemos, né, estar agindo para, vamos dizer assim, nos assegurarmos, né, de que nós saberemos como tratar com esse tipo de coisa, porque na verdade a palavra fala muito sobre esse tipo de coisa. Nós vemos vários casos, né, de profetas, mas pode ter certeza que no povo também ocorria. Né? Eles só não davam a ênfase que hoje é dado, né, ao assunto. E continuavam vivendo. Mas nós vemos, por exemplo, né, que o Eliabe, né, ele chegou num tamanho estresse, um tamanho, vamos dizer, ponto de ansiedade, de depressão, que ele foi e se escondeu na caverna. Né? Porque o ser humano, ele é passível, né, de ser derrubado por si próprio, pelas circunstâncias em volta, por tudo isso. Então nós vamos fazer uma exegese aqui do capítulo 1 do livro de Jacob, Tiago, tá? Para que a gente possa compreender um pouco. Depois prosseguiremos com outro ensino. Bom, o livro de Tiago é interessante porque ele já começa falando, né, de uma coisa que as pessoas desconhecem, né? É gozado, porque até os próprios Yarudim desconhecem isso. Né? Mas observe, Tiago era irmão do Mashiach, então, portanto, ele era da tribo de Yahudá, ok? Que era como hoje, né? Praticamente tudo se mesclou ali, embora o próprio Shaul era beamita, né? Mas nós vemos que acabou, né, se tornando uma coisa só e com o passar dos séculos virou judeu e acabou, né? Mas Tiago aqui, ele já inicia a carta dele dizendo assim: Tiago, Jacob, né, servo de Arru, às 12 tribos em dispersão, saúde. Por que eu digo que ele fala uma coisa aqui que a maioria das pessoas não se atenta? Quem já leu o Pacto, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Observem bem, os judeus, a tribo de Yahudá, a qual ele fazia parte, estava ali, né, nas terras prometidas, em Jerusalém, e ele fala as 12 tribos em dispersão.
Então observem, 12 mais uma que estava ali, são 13. Mas esse não é o assunto, né, de hoje, nós não vamos falar sobre isso. Então ele diz assim, né? Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não falando, ou não faltando, perdão, em coisa alguma. Então observe, meus irmãos, quando nós somos provados, não é uma maldição, mas sim uma bênção. Nós somos provados por nosso Pai. Com as provações, Ele vai nos depurando, Ele vai nos lapidando, né? Como o oleiro fazendo um vaso de barro. Isso todos já escutaram, né? Mas é a pura verdade. Porque não existe melhor escola do que aquela que coloca as pessoas em prova. Porque é nas provas que a pessoa cresce ou foge. Entende? Por isso que o Pai se utiliza de provas para os seus escolhidos. E também utiliza de provas para aqueles que são joio, né? Para que eles caiam mesmo. Então, Jacob diz que, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. As pessoas, né, a partir do momento que enveredaram pelo caminho errado, ouviram a Roma, elas se esquecem, né, que nos foi dito, e quando o Pai nos diz alguma coisa, Ele não está apenas, sabe, dando uma ideia. Não, Ele está exigindo. E Ele diz, né, sede perfeitos, porque eu sou perfeito. É claro que nós não vamos conseguir ser perfeitos em 60, 70, 80, 90 anos de vida. Mas com certeza, no final do milênio, nós estaremos próximos dessa perfeição. Bem próximos, né? Então ele diz que, sabendo que a aprovação da vossa fé, porque o que faz com que nós vençamos essas provações é justamente o fato de termos fé. É justamente o fato de termos renascido e termos entregue na mão do Pai a nossa vida. Entendem? Então, a aprovação, ou seja, quando o Pai aprova, quando o Pai vê que você realmente depende dele, que você realmente está fazendo aquilo com fé, de que ele vai sanar o problema. Né? Como diz, o Pai nos dá aprovação e nos prova até onde ele sabe que cada um aguenta, e depois nos dá o escape.
Então, se alguém é provado e cai, é porque ele não é escolhido, ele é joio. Então ele diz que essa aprovação, né, da lei, ou seja, da fé, produz a perseverança. Eu vivo dizendo que as pessoas têm que ter obediência, que as pessoas têm que ter, sabe, um rumo. E também vivo dizendo, né, que na palavra se utiliza muito a palavra ovelha, né, para aqueles que seguem a Yahoo, justamente porque ovelha é um dos bichos mais burros, né? Tanto que o pastor anda com um cajado que, para que elas não se desviem, se percam, né, e ele tenha que sair correndo atrás delas, ele vai dando cutucadas, né, com o cajado, para que elas se mantenham na fila. Mas sempre alguma sai fora e fica presa em algum lugar, é sempre assim, né? Então ele diz que a perseverança, quando tem a sua obra perfeita, ou seja, quando é o Pai que nos dá ela, por intermédio das provações, diz, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Observe, meus irmãos, é muito comum, né, nós sabermos que em toda parte, né, as pessoas, elas não têm conhecimento. Por exemplo, eu vou falar a nível Brasil porque é onde eu estou e é com quem eu falo, os brasileiros. Embora eu também fale muito com estrangeiros, né, aqui da América Latina e da Europa. Mas eu noto uma diferença muito grande, né? Mesmo essas pessoas não conhecendo o português. Então, é óbvio, né, que o Pai nos dá sabedoria. Mas se nós não tivermos como digerir isto, nós não teremos a compreensão. Observem bem, o Pai nos dá o Espírito de Santidade. E o Mashiach disse que o Espírito, né, iria nos fazer lembrar. Lembrar o quê, né? Como ele estava falando para os 11, ele disse, fará com que vocês se lembrem de tudo que vos ensinei. Eu já parei para pensar nisso e falei, puxa vida, mas eu não vivi naquela época, né? Por exemplo, nenhum de nós. O Espírito nos fala lembrar do quê? Então observe, meus irmãos, a coisa mais básica de quem estuda a palavra é, em paralelo ao estudo, ela ler a palavra. Nós temos que preencher a nossa mente. Por exemplo, nós sabemos que os discípulos do Mashiach, eles não tinham a fé, eles não tinham realmente o entendimento. Porque senão eles não iriam estar perguntando a ele, no momento em que eles estavam partindo para a eternidade, eles não iam estar perguntando a ele se era naquele momento que ele ia restaurar a Israel, ou Yerushalayim, ou Yashuru, né, o reino. Ou seja, não entenderam nada. Mas tudo que o Mashiach falou e explicou para eles, inclusive em particular,
ficou na mente deles. E nem 7 dias depois que o Mashiach partiu, nós vemos que veio a festa, né, que dá o nome de Pentecostes, né, mas que na verdade é a festa que nós passamos agora no 7º mês. E o Mashiach, realmente, né, como ele havia prometido, o Pai enviou o seu Espírito. E é incrível, né, porque nós vemos aquela coisa assim, aquelas perguntas, né, de quem não tem conhecimento nenhum, no capítulo 1 de Atos. E após, quando, embora tenha coisas ali que não procedem, né, por exemplo, dizer que aquilo é a profecia de Joel, mas tudo bem. Quando recebe o dom do Espírito, eles automaticamente começam a entender tudo aquilo que o Mashiach disse. Basta vocês lerem, né? Por exemplo, Kefa, ele era analfabeto. E, no entanto, se vocês observarem cada detalhe do discurso que ele faz logo após receber o Espírito, né? Vocês vão ver que o entendimento abriu. Mas o Espírito fez com que o entendimento dele se abrisse, porque ele tinha na mente aquele conhecimento. O Mashiach tinha passado para ele. Entendem? Isso significa: o Espírito vos fará lembrar. Ok? Aí ele continua no 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Ru, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Veja, meus irmãos, as pessoas ficam aí dizendo que estudam, ficam dizendo que estão batalhando para conhecer, que estão lendo e ouvindo, e tudo o que elas buscam. E justamente a gente procurando o que nós buscamos é que nós encontramos o erro. Porque não cabe a nós. É claro, se a gente fala de um assunto, a gente vai pesquisar sobre o assunto. Mas, se não tiver o Espírito para que nós possamos compreender de forma correta, ou da forma que o Pai, né, se utilizou quando inspirou aqueles homens para escrever, nada vai adiantar. Porque nós vamos tirar nossas conclusões, tá? Com o conhecimento humano, que é completamente falho e fora da realidade. Então Tiago diz, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, não fique achando que você, assistindo vídeo de 10, 15 pessoas, que você lendo coisas a respeito daquilo que fala na palavra, não vá pensando que isso vai fazer com que você compreenda verdadeiramente o que está escrito. Então, se você está nessa situação de confusão, com ansiedade, com estresse e deprimido, comece a pensar na possibilidade de você deixar o teu ego de lado e entregar na mão do Pai a tua vida.
Observe que o primeiro mandamento das 10 palavras, ele diz assim: amai a Yahu acima de qualquer outra coisa, de todo o teu ser, de todos os seus, sabe? É o primeiro, é a primeira coisa que tem que estar na nossa mente todos os dias, em todos os momentos. Porque nós vamos passar a viver da forma que Ele nos ensina, por intermédio do seu Espírito, e pelo aquilo que nós temos na cabeça a respeito da palavra dele. Nós não vamos ficar achando que pesquisando nós vamos achar. Por isso eu torno a dizer, se alguém diz que estuda a palavra, ele tem que ler no mínimo um capítulo por dia da palavra. Começando lá em Gênesis, não começando em Mateus. Para conhecer a história, para conhecer o povo, para conhecer a situação. Porque muitas vezes as pessoas leem a palavra querendo adequá-la aos dias de hoje. Mas nós temos que entender que aquilo foi escrito por hebreus para hebreus, em diversas épocas da existência da nação hebreia, né? Então, peça ao Pai, porque Ele dá liberamente, né, àqueles que Ele chama e escolhe. E Ele não censura a pessoa por estar pedindo justamente sabedoria, para que possa entender os preceitos, para que possa entender de que forma Ele quer que hajamos. Ok? Aqui é muito importante isso aqui, né? Peça, porém, com fé, não duvidando. Eu conheço muita gente que diz que tem fé, mas quando aperta, né, o cinto, a primeira coisa que ele faz é se afastar de Yahu. Tipo, com aquela frasezinha idiota, né, que falando assim, eu vou correr atrás do prejuízo. Você vai mesmo. Quando você sai correndo atrás do prejuízo, só vai ter prejuízo. Isso não existe. Então ele diz, peça a sabedoria, o entendimento, com fé, não duvidando em nenhum momento. Mesmo que você peça a sabedoria e você de repente está sendo está sem dinheiro nem para comprar comida, aguarde, porque a sabedoria ela é construída por provações, e quem nos prova é o Pai. Ok? Então ele diz, não pense, né? Porque ele diz assim, que quem duvida, por exemplo, ele fala, né? Não, eu tenho fé, eu acredito, não sei o quê. Tem gente que fala, eu tenho muita fé. Ninguém tem fé. A fé é nos dada. Shaul diz que faz parte do pacote receber a fé. Entendem? E por que isso? Para que ninguém se vanglorie. Ou seja, para que ninguém ache que ele pode. Eu conheço muita gente, sabe, que não entendeu porra nenhuma e diz, ah, sim, eu sei. E não sabe nem do que eu estou falando. Então ele diz, pois aquele que duvida é semelhante à onda que é sublevada e agitada pelo vento.
Não pense tal homem que receberá de Ahu alguma coisa. Por que, né, que essa pessoa não pode, não pode nem pensar, né, que vai receber? Porque o homem vacilante, né, é inconstante em todos os seus caminhos. Quanta gente a gente não conhece que de uma hora para outra, veja, não é para você manter, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Sim, você vai morrer nela. Não é isso que Tiago está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o homem constante nos seus caminhos é aquele homem que muda, né, de direção. A gente, conforme diz o Ravino Shaul, a gente vai de fé em fé. Por quê? Porque nós vamos aprendendo, nós vamos compreendendo, nós vamos recebendo do Pai, por intermédio do Espírito dele, a compreensão do plano do Pai para com a gente, né, para com todos nós. Nós vamos recebendo, como está escrito, a luz do justo é como a luz do dia, vai clareando até se tornar dia perfeito. Então isso significa que no decorrer dessa caminhada, desse início, né, que nós ainda estamos aqui mortais e tudo, né, nós vamos observar que aos poucos o Pai vai nos fazendo enxergar mais coisas. Antes de eu escrever o pacto, eu via as coisas de uma forma muito diferente. E foi interessante porque, eu vou confessar, eu já tinha lido a Bíblia assim, nem sei quantas vezes, nem contei, mas era todo dia eu lia 3, 4, 5 capítulos, né? Isso durante anos e anos e anos. E eu nunca tinha me apercebido, né, nem sequer que havia havido uma divisão das tribos, ou seja, Yashuru acabou virando 2 nações, e muito menos havia me apercebido, né, a questão dos efraimitas, né, que são os descendentes de Yosef, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos como escravo e acabou virando governador no Egito. Tudo dentro do plano do Pai. Então, quando eu percebi isso tudo, foi quando eu comecei a pesquisar na palavra, pesquisar na história, para poder escrever o pacto. Não foi o primeiro e-book que eu escrevi, nem o último, eu tenho mais de 1000. Aí o que acontece? Aí a visão se transformou totalmente, né? Tudo aquilo, até coisas que eu dizia não abrir mão, eu fui modificando. Quer dizer, não é eu fui modificando, o Pai foi me mostrando e eu fui caminhando cada vez mais de encontro à vontade do nosso Pai para cada um de nós. Então ele diz que o homem vacilante, ou seja, aquele homem que não tem coragem, aquele homem que não assume, é inconstante em todos os seus caminhos. Veja, ele não é só inconstante se ele foi chamado, né? Ele não é só inconstante perante a rua. Todos os caminhos dele serão inconstantes. Aí ele diz assim,
Mas o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Ou seja, aquele que é humilde, ele se deixa ser comandado por Yahweh, ser comandado pelos seus emissários, ser comandado pela sua palavra. E ele diz, e o rico, no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Veja, não é proibido ser rico. Mas acontece que uma pessoa que se torna rica, ela se torna escrava do mundo. É muito raro você ver alguém rico que não seja avarento. Ninguém se torna rico sem ser avarento, né? Eu ganhei muito dinheiro na minha vida, mas eu nunca fiquei rico. E hoje sou pobre. Por quê? Porque eu nunca senti avareza. Eu nunca ganhei dinheiro assim, sabe, botar no banco e guardar. Não. Tinha uma época que eu deixava em casa. Porque eu só me sentia bem se eu saísse na rua com 200, 300 pau no bolso. Que eu pudesse comprar alguma coisa, né? Então eu queria ter dinheiro, porque eu sempre barganhava, né, para baixar o preço. Então ele diz, o rico no seu abatimento, ou seja, naquele momento em que ele fica doente, que ele fica velho, aqui ele diz, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, se nós olharmos uma flor bonita, nossa, eu amo flores, nós vamos perceber que elas vivem muito pouco. Não é verdade? Nós vamos perceber que elas surgem e quando você menos espera, elas já não estão mais. É isso que Tiago está falando para o homem rico. Veja, no 11. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva. A sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico e os seus caminhos. No 12, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, aquele que é descendente de Abraão, mesmo estando em diáspora, quando ele é chamado e ele é eleito, e ele vai sendo moldado pelo Pai ao ponto de conseguir viver praticamente o tempo todo em provação, depois que está aprovado, ele vai receber o quê? A bênção que foi dada lá para Abraão e para a descendência dele. A coroa da vida. E isso vai ocorrer com todos aqueles que o amam, que ele chamou, e essas pessoas deixaram tudo para fazer a vontade dele. Nós vemos, por exemplo, que Yahushua, quando ele começou
chamar os seus discípulos, que já tinham sido, é claro, chamados pelo Pai, porque ele mesmo diz, né, que ninguém pode ir até ele se o Pai que o enviou não o enviar, né? Entende? Não tem essa de você aceitar. Não existe livre-arbítrio. Não existe essas questões que o homem mesmo inventou. Aí ele prossegue no 13 dizendo assim: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Ru, porque Ru não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Observe que tentação é uma coisa, provação é outra. Grande parte dos cristãos, principalmente, eles acham que é tudo a mesma coisa. Eles usam o termo estou no deserto. Ridículo. Então, nós temos que entender que Ru não pode ser tentado pelo mal. Aí nós já vemos que aquele começo todo do livro de Jó é fictício, né? Quer dizer, o livro de Jó não é um livro que conta a história de um homem que viveu. Não, é um livro de estudo, é um livro que passa uma coisa muito importante, né, que vocês e eu também, até pouco tempo atrás, eu usava muito, né, dizer sobre Jó, da sua paciência, né? E hoje eu digo, Jó era culpado. Se vocês quiserem saber por quê, me peçam. Por apenas R$30 eu mando para vocês o e-book, né, sobre Jó, sobre o livro inteiro, tá bom? Aí Jacob prossegue: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado, pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria vontade, pelo seu ego. Ele diz assim, olha, então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então entendam, meus irmãos, que, como eu sempre falo, né, não existe Ra-Satã. Não interessa agora, alguém que talvez ainda não tenha chegado a esse nível, também tem o e-book que fala sobre isso e comprova isso. Tá? Se quiser, é só me pedir, é R$30. Então vejam bem, aqui diz, então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Veja, a tentação não é o diabo, não é que nem nas igrejas cristãs que eles idolatram mais o diabo, têm mais medo do diabo do que medo de Yahu. Por quê? Porque eles querem dizer que eles têm o livre-arbítrio. Tanto que eu fiz isso, né? O pastor chamou lá na frente, em várias igrejas, eu fui e disse, eu aceito. Como se o nosso Pai e o nosso Mashiach estivesse assim, olhando para a gente, quase que implorando para que a gente aceitasse a eles. Olha a inversão das coisas, né? O Pai mesmo diz que ele não, tudo que ele faz por ele mesmo. Não é isso? Para a glória do nome dele. Aí gente acrescenta na Bíblia, na parte lá que eles chamam de NT.
O Pai amou de tal maneira o mundo que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai amou tanto o mundo. Vocês viram isso do passado, né? O que representa amar o mundo. E o Pai não é mentiroso. Então, se Ele amasse o mundo, Ele estaria contradizendo a própria vontade dEle, as próprias regras dEle, né? Então, as pessoas culpam seres, né, demônios, Satã, etc, para não assumirem a culpa. E isso é uma coisa nata, né, no ser humano. Nós podemos ver que lá no primeiro casal, né, da descendência que gerou o Mashiach, quando eles se escondem porque descobrem que são nus, veja, é tudo simbólico, mas essa lição é forte. E a Ruth chega e pergunta: por que vocês estão... Como que você sabe que vocês estão nus? Aí Adam, ele diz, né? A mulher que me deste me deu o fruto para comer. Ou seja, a culpa não era dele. A mulher que deu. Aí o pai olhou para a mulher e perguntou: por que destes o fruto para o teu marido? E ela já disse que uma serpente havia dito a ela que não teria problema, que ela não morreria. A serpente nunca existiu. Veja bem, meus irmãos, ela também não assumiu a sua culpa. E por causa disso, eles perderam uma vida plena, uma vida tranquila, que eles iriam comer quando tivessem fome, eles iriam dormir quando tivessem sono. Observe que o pai não fez uma casa para eles, né, no Éden. Eles viviam ali, junto com os animais, eles viviam ali, no meio das árvores, né? Isso Yahu queria deles. A obediência. O Mashiach, né, conversando com um fariseu, o fariseu lhe pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para me salvar? Ele diz assim: ninguém que não renascer terá chance. E aí o fariseu diz a ele: como assim renascer? Eu vou voltar para o útero de minha mãe? E o Mashiach lhe diz: se não renascer e for como uma dessas crianças, o que nós vemos então? Nós vemos muita gente dizendo que é, né, que é religioso, que é uma coisa que não foi criada pelo Pai, a religião, né? Nós vemos muita gente falando que estuda, muita gente falando que pratica, muita gente falando que é servo. Mas na primeira oportunidade, ou na primeira tentação que ele entre, ele cai. Comprovando que, se ele foi chamado, não era escolhido.
próprio Machia disse, né? Que durante a grande aflição, o momento que nós vivemos, se possível fosse, veja, se possível fosse, até os eleitos, né, seriam enganados. E se o tempo dessa grande aflição não fosse diminuído, não em dias, mas em tempo mesmo, nós vemos o tempo, a gente acorda, olha, eu comecei aqui a fazer esse trabalho ontem, aí eu fui ver um filme, dormi um pouco, cheguei aqui, eram 3 e pouco da manhã, tive que preparar as coisas, tudo, né? O meu computador do jeito que está, eu tenho que limpá-lo, eu tenho que, sabe, tá uma tortura trabalhar aqui, né? O que eu poderia fazer em 5 horas, eu levo 24 horas ou mais de trabalho. Então, a troco do que eu faço isso? Porque a grande maioria das pessoas não tem a capacitação ainda para entender, porque o Pai não lhes deu o ver. No máximo os chamou, mas não os elegeu. E a grande maioria, quase a totalidade das pessoas, são gentios. Ou seja, gentil quer dizer o quê? Nação. Gentios, os das nações. Os que não são do povo de Yahweh. Entendem? Ele diz assim, no 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Nós lemos um outro texto, há pouco lá atrás, que diz, no estudo passado, enxertada. Aqui diz implantada. E os burros dizem lavagem cerebral. A qual é poderosa para salvar as vossas vidas. Por que eu li tudo isso? Observe, enquanto você caminhar buscando querer entender as coisas por conta própria, achando que pode, e principalmente quando o cinto aperta, você sai correndo e se esquece até, vira. Quanta gente não diz para mim, eu estou sem tempo para estudar. Eu ouvi já de alguns assim, não, Shabbat tudo bem, porque aí eu não vou fazer nada mesmo. Como que uma figura que, teria que estar amando ao Pai sobre todas as coisas, só dá atenção ao Pai ou às coisas do Pai no momento em que não tem nada a fazer? Não. As coisas do Pai têm que ser o primeiro na sua vida. Depois, as coisas. Como eu disse, no começo dessa segunda parte, eu disse a Eliane já começou na pobreza, né? Por quê? Porque o Pai me mostrou, eu sempre fui assim, uma pessoa que ama fazer as coisas de forma bem feita.
Na palavra está escrito que nós devemos fazer tudo como se fosse o nosso Pai. Embora eu não tivesse essa consciência ainda, né, de que eu sabia disso, eu sempre, na minha vida inteira, eu fui bastante radical comigo mesmo. E para mim não bastava eu pintar um quadro. Ele tinha que ser um quadro, como muitas vezes aconteceu. Eu saí de manhã de minha casa para ir para o centro do Embu, levar 3, 4 quadros, que eu não fazia muitos não. E colocar um preço na cabeça, né, para cada um deles. Na hora que chegava um cliente e se interessava por um deles, eu não queria vender. Eu já começava a sentir falta do quadro. Eu queria pendurar ele na parede na minha casa. Então, se eu tivesse pensado assim, vamos supor, R$500, quando o cliente me perguntava o preço, eu dizia 1.000. E ele levava. E eu ficava ali de coração partido, mesmo tendo recebido 1.000. Porque, como eu disse, eu nunca fui avarento. Eu só queria poder viver. Se eu dobrava o preço do quadro, não era porque eu, sabe, eu olhava para o cara e falava, esse cara tem dinheiro. Não. Era porque eu queria ouvir dele, tá certo. E não levasse. Mas todas as vezes levaram. É claro que um ou outro, né, curioso, passa, pergunta preço e tal, mas ele não tem o dinheiro para comprar e, na realidade, ele quer tirar uma dúvida, né? Quanto será que vale esse trabalho? E é uma coisa difícil, né? Porque o trabalho feito em arte é imensurável, né? Você colocar preço, é você que tem que pôr. Você que sabe o quanto você trabalhou, você que sabe o quanto você demorou, o quanto você se cansou. E quando eu e a Eliane nos casamos, foi justamente quando eu fechei minha empresa, que era uma agência de publicidade e também um provedor de internet. Por que eu fechei? Porque eu me conhecia. Como durante a minha vida toda eu consegui tudo que eu quis, como eu disse, não fiquei rico. Por quê? Porque não fazia parte das coisas que eu queria. Eu gostava de, por exemplo, abrir, que nem eu tive loja de aquário, eu tive lanchonete, eu tive um monte de coisas. Eu gostava de abrir a coisa, trabalhar a coisa, e quando ela dava certo, eu vendia. Não para ganhar lucro, eu vendia porque já não tinha mais interesse naquilo. Sabe, eu fui muitas coisas, psicultor, eu tinha psicultura de peixes ornamentais. Aí, fazendo amizade com os lojistas, eu acabei virando sócio da melhor loja de São Paulo de aquários. Entendem? Mas sempre acreditando que eu podia. E quando, já em 2001, quando eu casei com Eliane, o pai me mostrou que eu estava dividido. A
Aí eu me lembrei, né, daquela passagem que Mashiach fala de se ter dois senhores. Não é possível, né? Por quê? Porque eu queria fazer tudo perfeitamente na minha empresa e isso tirava meu tempo de me dedicar ao estudo, de me dedicar à vontade do Pai, de me dedicar a praticar todo o conselho do Pai. Então eu cheguei para Helene e falei assim, Helene, eu vou fechar as portas. Para vocês terem uma ideia, o dinheiro que eu tinha no banco serviu para pagar os funcionários. A fazenda, eu tinha dado 50%, que era um carro que eu tinha vendido, e dividi os outros 50%, R$500 por mês. Isso nos anos 90, né? O que aconteceu? Eu parei com a empresa e comecei a deixar o Pai me tomar. Chegou num ponto em que nós não tínhamos mais dinheiro para pagar a conta de luz. Nós não tínhamos mais dinheiro para pagar aluguel. Os meus cavalos não comiam pasto também, claro, mas era, vamos dizer assim, não era a refeição principal. Eles comiam muita ração importada, porque eram cavalos de 20, 30 mil reais cada. Tinha que cuidar de uma forma. Tinha uma veterinária na cidade de Aiuruoca, né? No sul de Minas, onde eu comprei essa fazenda. E de repente, eu não fui nem mais para lá. Porque ir para lá exigia uma quantia grande de dinheiro. Gasolina, pedágios, comida no caminho, comida em casa lá, porque, sabe? Eu comprei a mobília toda da casa, a casa era uma graça. Tudo novinho. E de repente, eu nunca mais fui lá. Eu tinha um caseiro, Tião, que foi de quem eu comprei a fazenda. Eu virei para ele e falei assim, Tião, é o seguinte, eu não estou mais em condições de gastar 2, 3 mil por mês só de ração. Eu não estou mais em condição de ir aí. Para te dizer a verdade, ontem vieram aqui para cortar minha luz e eu saí da casa e fiquei balançando a escada do rapaz que subiu, dizendo a ele, se você cortar a luz, eu vou te derrubar e ainda vou te chutar. E ele pegou e falou, tá bom, tá bom. Ele pegou, desceu, foi lá no relógio, fez uma gambiarra, ele falou, olha, mas você não me conhece, qualquer coisa você que fez isso, porque eu vou dar baixa como tendo cortado. E muita coisa aconteceu, né? A partir de 2002 até hoje, são 17 anos. Muita coisa aconteceu. E foi quando nós começamos, então, a perceber que nós tínhamos que cultivar dentro de nós, com a força do Pai, é claro, e com a ajuda do Espírito do Pai, o não querer. Eu vivia num estado, vamos dizer assim, depressivo, né? Num estado
de ansiedade, talvez. Não, a ansiedade já tinha acabado, mas, sabe, num estado depressivo e em estresse, né? Porque eu não conseguia fazer aquilo que o pai me pedia. Eu era um daqueles que colocava a obra no 10º lugar das coisas que eu tinha que fazer. E não era por ganância. Era por falta de conhecimento e por falta de realmente talvez ter sido chamado, né, até então. Apesar que o salmista diz que o Pai nos conhece, né, aqueles que Ele escolhe, desde o útero da mãe, né? Eu prefiro acreditar que eu tive êxito em tanta coisa porque o Pai estava comigo. Entende? Quando eu fechei a empresa e conversei com o Tião, o que eu fiz? Eu já estava devendo muito, porque ele tinha autorização minha, né, perante o dono do lugar onde eu comprava a ração e outras coisas que eu comprava também para casa, né, que eu dava o alimento dele também. E eu disse a ele: Tião, com aquela metade que eu te dei, eu sei que você guardou, que nem um carro você comprou, né? Porque ele vinha todo dia de madrugada e ele morava na cidade, porque a mulher dele não gostava da fazenda. Então ele vinha de carona com aqueles, sabe aqueles caminhãozinhos que pega leite? Bota o leite naquelas, né? Aquelas coisas de alumínio. Ele vinha de carona, aí ele tirava leite, que ele tinha umas 10 vacas leiteiras lá. Quando o caminhão voltava, né, de percorrer todas as fazendas ali, que lá o pessoal era muito dedicado a criar gado, principalmente vacas leiteiras. Ninguém entendia eu querer criar cavalos, mas eu já enxergava isso de outra forma, né? Eu me lembro que eles vendiam o leite a 15 centavos o litro, uma coisa assim. E se você sabe como funciona isso, enquanto a vaca tem o leite, você não pode parar nenhum dia de tirar, porque senão ela seca. Ou seja, é um trabalho que não ganha nada, praticamente. Quem ganha são as grandes empresas, né, as fábricas de queijo, etc. Mas você é o escravo da vaca. E eu disse a ele: olha, os 50% que eu lhe dei, isso já fazia mais de 2 anos, eu disse a ele: eu sei que você deve tê-lo guardado, o que significa que você está muito mais rico do que eu. Eu vou fazer uma oferta para você. Eu vou lhe devolver a fazenda com tudo que está lá. E esse tudo foi até um violão meu que estava lá, que eu tinha um violão lá, né, para quando eu ia para lá ter um violão lá. Foi um quadro do Lizar que valia por volta de 80, 100 mil reais. Enfim, um computador. Aí eu ficava sentado na cama, no computador, eu chegava a tremer.
Porque eu sabia que se eu pegasse meu carro, saísse para a rua e fossem 1, 2 clientes, eu teria o dinheiro para pagar as contas e para nós nos alimentarmos. Eu tinha muitos clientes. Mas eu não saía. Porque seria uma atitude da minha parte. E eu tinha prometido ao Pai que eu não faria mais nada achando que eu podia, ou achando que eu sou, sabe? Foi aí que as arestas, né, vamos dizer, bem curtinhas assim, né, ficaram, do meu ego, foram sendo aparadas. Porque eu neguei aquilo que eu poderia fazer para poder realmente renascer, como o Pai dizia. E coloquei tudo na mão dele. Eu digo tudo, tudo mesmo. Por exemplo, essa primeira casa que nós moramos, era alugada, nós fomos despejados. E o dono da casa era um amigo meu de infância, de adolescência. Ele me pôs no pau. Eu vi a luz ser cortada. Eu vi eu e a Eliane comendo pãozinho, que a gente morava perto do Carrefour, na Granja Julieta, e a gente ia lá e comprava aquele pãozinho que era mais barato, e café. E assim foi, até que nós saímos dali, né, porque fomos despejados, nós fomos para uma outra casa, onde construímos um salão, com apoio de um irmão, e montamos então uma igreja. Aí a coisa ficou pior ainda, né? Porque eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu sou apenas alguém que se preocupa em estudar, e sempre tive na minha mente que eu deveria me conhecer. Porque as pessoas por aí não sabem nem o que são. Aí fala que ama ao próximo como a ele mesmo. Entende? Aí as coisas foram melhorando um pouco, mas acabou em despejo também. Aí nós mudamos para outra cidade, saímos de São Paulo. Ficamos 4 anos e acabou em despejo. Aí nós fomos para uma outra cidade, onde não fomos despejados. E a convite de uma senhora que se dizia irmã, depois de quase 1 ano e meio dela convidar e mandar fotos da cidade e tal, não sei o que, eu falei, estou indo, agora o Pai me permitiu. Eu vim para cá, e 6 meses depois, quando ela percebeu que ser uma serva era muito mais do que ela estava sendo, quando ela começou a se espelhar em mim, na Eliane, ela simplesmente nos jogou na rua. Falou, eu quero a casa. E justamente ela, no convite, ela colocava sempre isso. Vocês têm muito problema de moradia, vocês não, né? Porque vocês trabalham o tempo todo na obra. Vocês não têm dinheiro. Vem pra cá que eu vou ceder a casa. Mas eu não vinha. Porque
eu já estava como estou hoje. Sabe, as pessoas às vezes não acreditam no que eu falo, porque acham assim que é muito ruim, né? Porque elas querem ostentar. Isso porque a maioria delas nunca teve nada. Então quando tem um pouquinho, sobe na cabeça. Mas eu sei que eu tremia, né? De tensão, de depressão. E ficava tentando vender minhas coisas pela internet. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Então veja, o não querer significava o seguinte: não significava apenas você não comprar coisas, mas depois ficar, né? Ah, puxa vida, como eu queria ter comprado aquilo, né? Sentindo aquela... Não. O não querer era muito mais do que isso, né? O não querer era a gente ir passear no shopping. Eu sempre fui muito fã de coisas, como se fala? De tecnologia, né? Eu trocava meu micro a cada 6 meses. Então, de repente eu me vi numa situação em que eu não tinha mais essas coisas. Eu tinha só o que eu tinha. Mas nós chegamos num ponto de não querer, onde nós íamos a um shopping, isso nos anos até 2010, que nós estávamos na Penha, com a igreja. Nós íamos para sair um pouco, né? Nós íamos até o shopping da Penha e ficávamos andando. E lá tinham lojas com roupas, que é todo tipo de loja, né? E eu passava em frente a uma loja que geralmente eu vi uma coisinha. Eu tenho um monte de coisinhas de informática, de tecnologia que já nem servem mais e estão novas, porque eu comprava tudo. Se eu olhasse assim e eu sentisse vontade de ter, eu entrava e comprava. Então o não querer nos levou a passar de frente às lojas, a não só não entrar para comprar, a não ser que fosse muito necessário, uma calça, sei lá, né? Uma roupa. Se bem que eu preferia ir em brechó, né? Mas passar, sabe, de frente de uma loja e olhar, por exemplo, uma câmera, né, digital e falar, pô, que legal essa câmera. Quanto custa? Ah, não. Eu não pago isso nisso. Isso aí não vale. E sair andando, mas não ficar, sabe, querendo. Não, acabou, não pago isso aí. Mesmo que eu tivesse o dinheiro. Não por ser avarento, mas sim por estar sendo curado. Entendem? Olha aqui, meus irmãos. Acho que não vai dar certo, né? Não deu mesmo. É que... Não. É que aqui eu estou no banco e eu tenho R$3,44. E não tenho nenhum centavo no bolso. A minha esposa deve ter, que ela recebe aqui, né?
mas eu não sei também quando. Nem me preocupo. Então veja bem, meus irmãos. A ansiedade, ela está quando você não cumpre com a palavra de nosso Pai. Porque na palavra de nosso Pai, de várias formas, está dizendo: viva o hoje, esqueça o que passou e não fique sonhando com o futuro. Se você fizer isso, no início é difícil, mas o Pai te ajuda, o Espírito te ajuda, te dá a compreensão das coisas. Eu estou aqui gravando, por exemplo, e não estou pensando que daqui uma hora eu vou fazer o quê? Não. Eu estou vivenciando este momento. Então isso faz com que eu não tenha ansiedade. Entenderam? Estresse. Porque o Pai nos dá uma paz, como o Machê disse mesmo, né? Que ele deixaria a paz que o Pai tinha dado a ele. Que é incrível, né? É aquela paz que realmente fez com que muitos, né, parentes nossos no passado fossem entregues a leões para ser comidos, e eles cantavam louvores a Yahu. Entende? Shaul, ele disse, né, que quando ele estava fraco é que ele se sentia forte. Por quê? Porque é muito normal, né? Se está tudo certo na sua vida, você está pagando as contas, você está fazendo tudo o que você precisa, você acaba até se afastando, né, da sua fé, que foi dada pelo Pai. Aí quando você está se ferrando, você volta, mas aí você já era. Então, para ter essa fé, nós temos que inicialmente sabe, viver cada segundo. Como disse o Mashiach, coloque o reino em primeiro lugar, que o restante lhe será acrescentado. O que é esse restante? Claro, no tempo de Shaul, eles dizem que se ele tivesse onde pôr a cabeça para dormir, uma roupa para vestir, comida, estava tudo certo. Hoje nós temos conta de energia, hoje nós temos conta de internet, conta de telefone, nós temos, né, aluguel, enfim, supermercado. Então, é óbvio que as necessidades de um ser humano no século XXI são muito mais caras, né, do que no primeiro século. Mas, mesmo assim, eu e a Eliane fomos cortando nossos gastos. Nós estamos até talvez saindo dessa casa, porque conseguimos uma outra aqui, 3 casas acima, a R$300 mais barato do que esta. A casa é um pouco menor, é claro. Eu não gostaria de sair daqui. Mas tudo está mostrando que nós devemos economizar no sentido de que nós não temos, né? Então procurar apertar um pouco mais o cinto para poder continuar, já que nós ganhamos um ano aí. Se você tem depressão, você vai tê-la sempre, porque é uma doença. E as doenças têm que ser curadas ou amenizadas com remédios. Por exemplo, qualquer pessoa iria dizer que eu estou num estado assim altíssimo de depressão. Eu nem sei, faz mais de ano
Se eu sair uma vez por mês de casa é muito. A minha vida é aqui dentro. Não porque eu tenha medo lá de fora, não, porque quando eu saio com outra pessoa eu fico conversando o dia inteiro. Não, porque eu não gosto do mundo. Eu não me sinto bem no mundo. Se eu passo notícias do que está acontecendo ao redor do mundo, eu o faço porque isso faz parte do ensinamento bíblico. Como que eu vou poder ensinar uma profecia se eu não mostrar o acontecimento? Como que eu posso dizer para você que nós estamos em tal época, que nem eu falei da grande aflição, se eu não estiver olhando em volta? Então, tem muita notícia que me deixa muito depressivo, né? Mas a paz que me dá viver a cada momento, como na propaganda do cartão, né? Tem coisa que não tem preço. Pare um pouquinho, sabe, de colocar-se como o centro da sua atenção. Pare um pouquinho de colocar-se como sendo importante ou qualquer coisa desse tipo. Olhe mais para o Pai e para as coisas dele e viva o momento. Que as coisas vão sendo acrescentadas. Entenderam? Agora, não pensem que isso vocês vão conseguir sozinhos. Não. O Machê disse: ao homem é impossível fazer isso. Mas ao Pai todas as coisas são possíveis. Não é? Então é isso, meus irmãos. Eu, na verdade, me estendi, né, muito mais do que eu imaginava. E eu vou fazer assim, eu vou fazer a sexta parte e a sétima. Dividir isso em dois, porque a minha máquina é capaz de nem conseguir renderizar isso. Então, meus irmãos, Shalom. Espero que tenha servido para alguma coisa, espero que alguém tenha entendido, mesmo que apenas uma pessoa, duas ou três, mas que aqueles que entenderam coloquem em prática isso. Porque, na verdade, o que nós temos que fazer nesses últimos dias é viver de acordo com como nós vamos viver no milênio. Ou seja, a cada dia. E dentro das ordens do nosso rei e do nosso Ru. Não dentro da nossa vontade. Mas pode ter certeza que, por mais incrível que seja a sua vontade, jamais vai atingir o estado que a paz nos traz. É isso, meus irmãos. Que o Pai o auxilie, se você é um chamado e eleito, assim como Ele nos auxilia e sempre nos envia de alguma forma a escapatória para aprovação. Ok? Então, Shalom. Muita paz para vocês. Fui.